Olá pessoal, paz. Vamos para a segunda mensagem da nossa série Vocacionados. E o tema dessa mensagem é tempo de servir. Esse é o tema da nossa mensagem. É tempo de servir, baseada em 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. Aqui nós vamos entender que há esse chamado de Deus para que nós possamos servir com excelência, servir com os nossos dons, servir com os nossos talentos. É tempo de servir. Não podemos ficar isolados, não podemos ficar, de certa maneira, indiferentes à obra, ao reino de Deus, àquilo que Deus está fazendo no mundo. A nossa oração deve ser constantemente essa: Senhor, me dê graça, me dê força, me permita participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então, é tempo de servir. Do versículo 7 até o versículo de número 11, nós temos aí alguns indicativos de como nós podemos servir no reino de Deus, na igreja, no nosso chamado. Então, em primeiro lugar, se você observar o verso de número 7, é tempo de servir. Sirva com oração. Sirva com oração. Percebe aqui que Pedro, ele começa enfatizando a oração. Verso 7 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nós precisamos estar em constante oração. Ele diz assim, o fim de todas as coisas já está próximo. Quanto mais se aproxima o fim dessa era, o fim desse tempo, mais a igreja, mais eu, você, os jovens, os crentes devem se dedicar à oração. Quando nós pensamos no serviço, nós precisamos desse poder espiritual, desse discernimento espiritual, e ele vem através da oração. Servir com oração não é apenas uma ação, mas uma atitude constante de comunhão com Deus, buscando sua orientação e sua força. Então, na medida em que nós caminhamos, na medida em que nós servimos, devemos fazer isso em constante oração. Segundo lugar, é tempo de servir. Sirva com amor. Versos 8 e 9. Aqui, ele chama os cristãos para o amor. Verso 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Nós devemos servir, mas devemos servir com amor. É esse o ponto. O serviço do reino não é um serviço por obrigação, não é um serviço por constrangimento, é um serviço por amor, motivados e direcionados pelo amor. É interessante que tem coisas que só o amor pode nos impulsionar para fazer. Tem situações que nem se pagassem você faria, mas porque você ama, você faz. O texto diz aqui que o amor, é bem claro no versículo de número 8, o amor cobrirá a multidão de pecados. Onde existe amor, nós deixamos as diferenças de lado e começamos a servir com intensidade. A ideia aqui desse ardente amor é um amor que se estende, é um amor que se esforça. E então no verso 9 ele diz: para sermos hospitaleiros sem murmurações. É um trabalho também que nós fazemos de boa vontade. Não é aquele trabalho que você faz reclamando, murmurando, mas é um serviço que você faz de boa vontade, alegremente. Então sirva com amor. Aqui nós somos desafiados a examinar como estamos cultivando esse ambiente de amor e hospitalidade em nossas comunidades, refletindo assim o coração de Jesus Cristo. É tempo de servir, sirva com oração. É tempo de servir, sirva com amor. E então, vem os versos 10 e 11. É tempo de servir, sirva com os dons. Sirva com os dons. Olha aí o verso 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Sirva com os dons. Deus não nos deixou desamparados no nosso serviço. Ele nos entregou dons.
E aqui, através da direção de Pedro, nós entendemos que cada cristão recebeu pelo menos um dom. Cada cristão recebeu pelo menos um dom e ele precisa administrar esse dom da melhor maneira possível. Administrando esse dom como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, da graça de Deus que se manifesta de muitas maneiras. Então, se você recebeu esse dom, e eu tenho certeza que sim, faça isso, vá servindo, use os seus dons para o reino de Deus. Talvez você ainda não descobriu, pastor, não descobri ainda qual é o meu dom. Deixa eu lhe dizer, a melhor maneira de descobrir qual é o seu dom é servindo. Conforme você vai servindo nos ministérios da igreja, você vai percebendo para onde Deus está direcionando, quais são as suas melhores habilidades, quais são os dons que Ele entregou para você. Aqui esse texto também deixa muito claro que o nosso serviço e os nossos dons não são para o nosso próprio aproveitamento, mas os nossos dons é para os outros, é para servir os outros. Você vai perceber, depois você dá uma olhadinha aí do verso 7 ao verso número 11, a quantidade de vezes que aparece a expressão aos outros, os outros, para os outros. É porque Deus está nos chamando para servir o outro. O evangelho não é autocentrado. O evangelho é teocêntrico, Deus está no centro e na medida em que Ele me abençoa, na medida em que Ele derrama dons sobre a minha vida, é para que eu possa abençoar a vida dos meus irmãos. E da mesma maneira, os meus irmãos me abençoam. Nós devemos ser diligentes em identificar, desenvolver e usar os nossos dons para edificar a igreja e glorificar a Deus. Nós temos então aqui a nossa conclusão e algumas aplicações. Primeiro, estabeleça um tempo regular de oração. Busque ao Senhor, se fortaleça. Vai orando, buscando a Deus, pedindo para que Ele renove, pedindo para que Ele te dê direcionamento de onde servir. Segundo, demonstre amor e hospitalidade. Nós nunca vamos servir se não estivermos dispostos a acolher pessoas, a desenvolver esse amor. Não é fácil, às vezes você lida com pessoas difíceis, pessoas complicadas, mas olha, você também não é fácil. Você também tem suas complicações. Um dia alguém estendeu amor para você e você precisa estender amor às pessoas que estão perto de você e servi-las. Tem uma frase do escritor chamado C.S. Lewis, que ele diz assim, ó, tem algumas criaturas que antes de serem amáveis precisam ser amadas. Existem algumas criaturas que antes de serem amáveis precisam ser amadas. Então é isso, tem pessoas na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa igreja, na sua vida, que antes delas serem amáveis, elas precisam ser amadas. Tem pessoas que estão feridas, pessoas feridas ferem os outros, pessoas machucadas machucam os outros. Então tem pessoas que precisam experimentar do amor para que então elas se tornem pessoas amáveis. E por último, identifique os seus dons. Faça uma reflexão sobre os dons que Deus lhe concedeu. Identifique maneiras práticas de usar esses dons para abençoar a igreja e a comunidade. Participe ativamente dos ministérios onde os seus dons possam ser mais efetivamente empregados. Deus abençoe vocês. Essa foi a nossa mensagem, é tempo de servir e eu espero sinceramente que ela seja muito proveitosa e seja uma bênção para você, para a sua igreja, para a sua família, para o seu ministério, para a nossa juventude. Deus abençoe vocês.